A prova do INSS está chegando e você está aí correndo contra o tempo para poder fechar o edital, fazer uma boa prova e se tornar um técnico do Seguro Social. Agora imagine exercer esse cargo no conforto da sua casa. Existe teletrabalho no INSS, eu estou há mais de um ano nele e eu quero contar para você nesse vídeo como é que ele funciona. Fica aí até o final. Fala concurseiro, meu nome é Lucas, eu sou técnico do INSS, aprovado em primeiro lugar no último concurso. Já estive no seu lugar sofrendo como você está sofrendo e hoje eu quero te ajudar a sair desse sofrimento. Hoje eu vou fazer isso te dando uma carga de motivação, mostrando como funciona o teletrabalho no INSS. Diversos órgãos e entidades aí da administração pública implementaram o teletrabalho para poder continuar o serviço. Embora o INSS já tivesse programas de teletrabalho anteriormente à pandemia, depois da pandemia isso deu um boom e hoje a maior parte dos servidores do INSS estão em regime de teletrabalho, seja parcial, seja integral. Eu vou explicar tudo para vocês como é que funciona já já. Bom, como vocês sabem, a atividade fim do INSS é a análise de requerimentos e benefícios previdenciários e assistenciais. Então a grande massa dos servidores do INSS hoje está voltada para essa atividade fim. Eles ficam ali na análise desses requerimentos apenas. Essa área de análise de benefícios do INSS se chama CEAB, Centrais de Análise de Benefícios. E elas são três. Você tem CEAB-RD, que é reconhecimento de direito, que é voltada à análise de requerimentos de benefícios propriamente ditos. Você tem CEAB de manutenção, que são serviços já solicitados por pessoas que recebem benefício, às vezes querem trocar de conta ou alguma coisa nesse sentido. E você tem a CEAB-DJ, que é demanda judicial, que é quando a justiça pede para o INSS tomar alguma providência. Isso fica a cargo da CEAB-DJ. Então o servidor que está dentro da CEAB, ele pode atuar tanto na análise de benefícios, quanto na análise dos serviços de manutenção, quanto na análise de demanda judicial. E aqui que está o ouro. Quando você trabalha dentro de uma CEAB, você tem a opção, não é obrigatório, é facultativo, de entrar no que a gente chama de programa de gestão, que é o teletrabalho propriamente dito. A gente tem dois programas de gestão dentro do INSS. Você tem o programa de gestão em regime de execução parcial e o programa de gestão em regime de execução integral. Bom, como já dá pra gente deduzir o nome, no PGRP você fica parcialmente no seu local de trabalho, parcialmente em casa. Como que isso funciona? Quando você atua em CEAB, você tem a opção de aderir a programas de gestão, que é como a gente chama o teletrabalho no INSS. Se você não aderir ao teletrabalho, você tem a opção também de trabalhar ali totalmente no seu local de trabalho, você vai registrar o seu ponto, seu horário de início, seu horário de término, a sua jornada de trabalho e você vai bater uma meta mensal que é determinada em norma interna do INSS, pela presidência. E aí o INSS vai ter uma lista que vai estar nessa norma, que vai definir todos os serviços ali que estão contemplados na CEAB e vai determinar uma pontuação para cada serviço. Por exemplo, se você conclui um benefício de salário e maternidade, você ganha 0,75 pontos. Aquilo ali vai integrar a sua pontuação mensal para ver se você atingiu aquela meta que é apurada mensalmente. E aí você também tem a opção de fato entrar no teletrabalho, seja em regime de execução parcial ou regime de execução integral. O regime de execução parcial permite que você trabalhe 40 horas no seu local de trabalho mensais e aí você trabalha o resto do tempo na sua casa como você bem quiser. E essas 40 horas podem ser combinadas com a sua chefia. Se você faz 10 dias comparecendo 4 horas ou se você faz 5 dias comparecendo 8 horas, isso é a cargo do seu combinado com a sua chefia imediata. Já no regime de execução integral, você trabalha totalmente em casa, então você fica dispensado de bater o ponto. Você não bate ponto, você não tem uma jornada específica, você não precisa necessariamente trabalhar 8 horas por dia, ajustando a sua rotina. O importante é que você bata a meta mensal. E aí o INSS tem uma meta definida para quem está em CEAB, trabalhando no local de trabalho, né? Não está participando do teletrabalho. Existe uma meta definida para aquelas pessoas ali. Quando você participa do teletrabalho em regime parcial, você tem que bater essa meta com um acréscimo de 5%. Se você trabalhar em regime de execução integral totalmente em casa, você tem que bater a meta acrescida de 30%. Porém, atualmente, esses percentuais de 5% e 30% de acréscimo na produtividade estão suspensos em razão de acordo de greve que o INSS fez com os servidores. Então, todo mundo tem pontuação igual, tanto quem está em CEAB trabalhando no local de trabalho, quanto quem está trabalhando em casa, seja em regime parcial ou em regime integral. Pô, e é difícil você conseguir o teletrabalho no INSS? Não, pelo contrário. O INSS incentiva que os servidores participem do teletrabalho, porque é uma economia muito gigantesca. Quando você está em casa, você não vai utilizar o maquinário da agência, você não vai utilizar o ar-condicionado, você não vai gastar ali com materiais de consumo, né, de limpeza, de copos, enfim. Então, para o INSS é muito bom. Fora o acréscimo da produtividade, né, em tempos normais, esquecendo desse acordo de greve, né, que tem um prazo para acabar, você vai entregar mais para o Instituto. Então, você fica feliz se você quiser trabalhar em casa, né, porque você vai estar no conforto da sua casa, o INSS fica feliz porque vai estar diminuindo a demanda e também o segurado fica feliz porque está tendo sua demanda analisada mais rápido, né, no sentido geral. Então, todo mundo está ganhando. O principal requisito hoje para você entrar num programa de gestão no INSS é que você tenha pelo menos 60 dias de experiências com análise de benefícios. É muito comum no INSS que alguns servidores ajustem ali com a sua chefia imediata para que ao invés de fazer, por exemplo, 8 horas de trabalho na agência, ele faça 6 horas e essas 2 horas restantes ele complete em forma de pontos, trabalhando requerimentos em casa. Então isso já serve para você como experiência para que você entre de fato no teletrabalho. Uma coisa importante é que todo servidor que está em teletrabalho pode ser
convocado na necessidade do serviço. Vamos dizer que tem alguma situação aí atípica e o INSS precisa de mais gente na ponta, no atendimento. Você pode ser convocado para trabalhar no atendimento. E aí quem está no regime de execução integral, ele tem que ter 10 dias de antecedência, e quem está no parcial até 24 horas, né? Então ele pode ser convocado com 24 horas de antecedência sem problema nenhum, e ele vai ter que estar lá na necessidade do serviço. Isso não é muito comum, exceto quando, por exemplo, um gestor de uma agência que trabalha sozinho lá no atendimento presencial entra de férias. O servidor normalmente ele é convocado para poder suprir esse período ali. E às vezes pode revezar entre os servidores, né? Isso depende também do relacionamento ali na agência, né? Do combinado com o gestor. Para trabalhar em casa também, o INSS te concede uma VPN. E aí você que está estudando para o concurso, né, já refresca a memória que a VPN permite que você, pela internet, acesse a intranet. Então o INSS te concede a VPN e também te concede um certificado digital. Hoje você não entra mais na grande maioria dos sistemas do INSS com CPF, senha ou sua matrícula e sua senha. Você entra com seu certificado digital, que é muito mais seguro. Bom, e talvez aí você fique pensando, depois de eu ter discorrido a respeito disso, vale a pena o teletrabalho? Esse acréscimo que é solicitado, né, prejudica de alguma forma? Pessoal, isso depende muito de você. Se o servidor tiver habilidade com sistema, se ele tiver facilidade com a legislação acerca de um determinado benefício. Para a gente exemplificar, se eu pegar aqui a CEAB-RD, dentro dela, do reconhecimento de direitos, existem núcleos. São, por exemplo, um grupo de servidores ali que trabalham nessa CEAB, eles vão atuar na análise de requerimentos de salário e maternidade só. Outros vão trabalhar ali para benefícios com dependentes, auxílio reclusão, pensão por morte. E outros vão trabalhar ali com aposentadorias urbanas, outros com aposentadorias rurais, sabe? É dividido dessa forma para que você tenha uma maior produtividade por sempre trabalhar com a mesma espécie de benefício. Eu, por exemplo, hoje atuo na CEAB BPC. Então, eu só analiso requerimentos de benefício de prestação continuada do LOAS. E aí, talvez você está se perguntando, é difícil bater a meta mensal do INSS? Depende. Se você tiver facilidade com a legislação, né, do núcleo ali a qual você está vinculado, se você tiver facilidade com o sistema, por exemplo, eu trabalho rápido em computador, então eu tendo a diminuir a minha jornada de 8 horas para um pouco menos. A depender do dia, você pode não trabalhar, você pode trabalhar no outro dia a mais para compensar, você pode trabalhar de noite, isso fica a cargo de como funciona aí a sua rotina. Essa que é a grande vantagem do teletrabalho. Você pode trabalhar da forma como você bem entender, a flexibilidade, né? Você pode trabalhar de manhã, se você é um cara mais noturno, você trabalha de noite, fica a seu cargo. Eu, particularmente, gosto muito do teletrabalho, me ajudou demais. Hoje a gente tem banda larga em casa e não é a realidade da agência, então a agência você tem uma internet um pouco mais lenta, isso dificulta o seu trabalho. Então eu gosto muito de ter as coisas andando rápido. Em casa eu consigo trabalhar muito melhor nesse sentido. Eu tenho também tudo no meu computador particular, então eu tô trabalhando ali, eu preciso de alguma coisa, tá tudo na minha máquina. Eu não corro o risco, por exemplo, de eu estar trabalhando em um momento em casa, só que eu tô precisando de um arquivo que eu salvei, na verdade, no computador da agência, né? Eu tenho tudo aqui no meu, então pra mim facilita. No final das contas, pra mim que sou pai, o teletrabalho ajudou demais, porque eu consigo ver o avançar do meu filho, isso pra mim é muito importante. Eu consegui acompanhar, né, nos primeiros meses e anos, hoje ele já tem quase 2, eu consegui acompanhar esse período aí da vida dele muito de perto, porque eu estava em casa, né? Por mais que eu tava ali trabalhando, mas eu tava no mesmo ambiente dele, então eu via as coisas acontecendo, não perdi esses momentos. Então isso é muito legal. Agora me fala uma coisa, se você estivesse trabalhando no INSS, você ia querer estar no teletrabalho? Como é que é na sua casa aí? Conta aí pra mim nos comentários se você preferiria estar lá trabalhando no local da sua agência, porque na sua casa é muito conturbado, você acha que você não vai ter paz, ou se você preferiria no teletrabalho pelo conforto da sua casa, você pode trabalhar deitado como você quiser. Conta aí que eu quero saber e a gente vai interagindo, beleza? Uma coisa importante é que atualmente no INSS não existe norma que limite ali o tempo mínimo de servidores para ingressarem em CEAB. Então é muito possível que você, novo servidor, entre na CEAB com pouco tempo de casas. Lógico que você não vai entrar na CEAB com 1 semana, 2, 1 mês, porque você precisa aprender o trabalho. Só quando você já demonstrar que você aprendeu, é possível que você ingresse em CEAB. Isso é feito, na verdade, pela indicação do seu gerente executivo, é o chefe da gerência executiva, né? Em comum acordo ali com o gerente de agência, se julgarem que é melhor para o trabalho, que a necessidade do serviço é essa, ele pode indicar o servidor para ingressar em uma CEAB. Lembrando que é sempre na necessidade do serviço, então não é o bel prazer do servidor. Você não pode escolher em que núcleo que você vai atuar, se você vai entrar em CEAB ou não o tempo inteiro. Vai de acordo com a necessidade do serviço, embora você possa sim, o INSS solicita inclusive, que você informe ali qual é o núcleo que você tem afinidade. Por exemplo, quando eu fui entrar em CEAB, eu coloquei que o meu núcleo de afinidade era o BPC, que eu preferia trabalhar com o BPC. Isso casou perfeitamente com o interesse público, porque a grande demanda do INSS hoje é o BPC, então eu tive minha solicitação atendida. Fala a verdade, você achou algum outro vídeo aí no YouTube que te dê tantos detalhes sobre como funciona o teletrabalho no INSS? Certamente não, então eu acho que isso merece o seu like. Então deixa o seu joinha aí embaixo, se inscreve no canal, porque eu comecei esse canal agora e eu quero fazer dele uma grande comunidade de concursados.
concurseiros, pra gente se ajudar mutuamente. O estudo de concurso é muito solitário às vezes, então eu quero que a gente esteja aqui totalmente junto, então eu vou contar com você para participar disso comigo. Bom, agora trabalhando com meta, será que existe aquela pressão para você bater a meta, como às vezes a gente vê em relação à iniciativa privada? Pessoal, no serviço público, a gente trabalha com a supremacia do interesse público, então é claro que você não vai poder chegar na sua casa e falar assim, ah, beleza, eu sou servidor agora, depois de 3 anos, eu tô estável, então eu não preciso mais bater meta, ninguém pode fazer nada. Você pode ser responsabilizado seriamente se você não cumprir as suas metas. Se não estiver dando para você, sai do teletrabalho, conversa com o seu gestor, enfim. Se for necessário e possível, o INSS vai te fornecer alguma capacitação ou vai te alocar em alguma área para qual você tem aptidão para trabalhar. É claro que você tem que bater a meta, mas não existe aquela pressão em cima de você, assim. Se você fizer tudo certinho, se você tiver organização, trabalhar em casa, se você encarar seu trabalho com seriedade, você consegue bater a sua meta. Se você tiver alguma dificuldade, como às vezes é normal que tem, às vezes você pegou ali algum período com processos um pouco mais complicados, às vezes a legislação mudou, você está precisando de um suporte, você encontra suporte tanto nos colegas quanto no INSS de alguma forma. É importante sempre você relatar para sua chefia as dificuldades que você está tendo para que alguma providência possa ser tomada. Você não fica largado lá e o pessoal te cobrando pontuação independentemente de qualquer coisa. Não é bem assim. Existe sim um acompanhamento periódico de se você está batendo a sua meta, de se você está indo bem, como que você está avançando. Mas, pelo menos na minha gerência executiva, existe sim esse retorno de o servidor, às vezes, se tiver alguma dificuldade, ele relatar e os superiores entrarem com alguma providência, buscarem de alguma forma solucionar o problema que aquele servidor está tendo. Se você quer saber com mais detalhes como é que funciona o trabalho no INSS, dá uma olhadinha nesse card aqui que está aparecendo, que eu fiz uma live com um colega, a gente contou bastante sobre como é que é minuciosamente. Então, se você quiser, dá uma olhada aí também, que é bem interessante. A gente está aí na reta do final do INSS, se eu puder te ajudar também com algum tipo de vídeo, se você estiver precisando de alguma dica, de alguma coisa que você queira saber, conta aí pra mim nos comentários que eu vou interagir com vocês e eu vou fazer vídeos respostas conforme a necessidade de vocês, porque esse é o objetivo aqui desse canal, ajudar você, concurseiro. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aí pra apoiar o nosso canal, pra gente estar junto. Te agradeço por estar comigo até aqui. Grande abraço, bons estudos, valeu! Não esquece de deixar... Não esquece de...